A engenharia nos permite melhorar as coisas, de partes eletrônicas de um circuito complexo até criar consciências artificiais em computadores. De alguma maneira, o objetivo é aperfeiçoar algo para a humanidade. Nas fronteiras entre a engenharia e a pesquisa biomédica, existe algo que irá reformular as digitais da nossa natureza: a engenharia genética. E ela tem como personagem principal o DNA. Ele é como se fosse um livro de instruções para seres vivos, como nós. E o conjunto completo dessas instruções forma o nosso genoma, com mais de 3 bilhões de letras. As bases nitrogenadas A, T, C e G. As células do seu corpo utilizam sequências desse DNA, o qual chamamos de genes, como molduras para fazer proteínas e outras moléculas que são necessárias para a nossa sobrevivência. Nosso corpo e DNA formam um tipo de orquestra sinfônica, com todos os instrumentos afinados e com ritmo. Mas algumas vezes, o maestro pode errar a partitura e um erro acontecer. No caso, um erro genético. E um dos mais comuns é a simples troca de uma letra. Por exemplo, num lugar de um C, um T. Nossas células acumularão muitas mutações como essas. E felizmente, a grande maioria são inofensivas. Porém, de vez em quando, elas podem causar consequências ao danificar habilidades importantes das células. Isso pode acontecer durante a sua vida ou de forma herdada através dos seus pais. Uma doença genética. E o detalhe importante, ela não tem cura. Ainda. A história da engenharia genética é muito mais antiga do que pensamos. Ela começou há 3 bilhões de anos atrás, com as bactérias. Muitas vezes associamos elas a coisas ruins, como infecções. Mas bactérias podem ser infectadas por vírus. E durante esses 3 bilhões de anos, elas desenvolveram um mecanismo de defesa contra infecções virais, o famoso CRISPR. CRISPR é um mecanismo que atua como uma tesoura para cortar DNA. E como que as bactérias usam isso como um sistema de defesa? Toda vez que uma bactéria encontra um vírus pela primeira vez, ela pode armazenar um pequeno pedaço do DNA do vírus para programar essa tesoura para cortar, em uma futura infecção, essa mesma sequência. E quando ela consegue cortar o DNA viral, acaba causando uma disfunção no ciclo de vida do vírus. Diversos pesquisadores no mundo, como o Dr. George Church, em que eu tive a honra de ser colega de departamento em Harvard, perceberam que esse mecanismo poderia ser uma ferramenta muito poderosa. E acompanhado da sigla CRISPR, você pode já ter escutado a palavra Cas9. A Cas9 é a proteína que servirá como a tesoura molecular. Então, como hackeamos as origens da nossa existência biológica? Inserir e cortar um pedaço de instruções no DNA é algo bem complexo. Precisamos acessar o DNA que está dentro das células sem matá-las. Além disso, células não gostam de receber pedaços aleatórios de DNA dentro delas. É como se fosse uma ameaça. E para se defender, elas tentam destruí-lo. Cientistas então conseguiram encontrar uma maneira de acessar essa célula sem causar danos. Nós podemos utilizar um tipo de detergente ou eletricidade para estourar temporariamente a membrana da célula. Depois disso, chega a hora de quebrar o DNA dessa célula em algum lugar. Essa é a parte mais complicada. Podemos utilizar alguns produtos químicos, mas com cuidado. Eles podem fazer com que o DNA se quebre em lugares aleatórios. E se quebrar no meio de um gene que nós estamos interessados, simplesmente as células irão morrer. E agora, chega a hora da CRISPR. Inserindo esse sistema na célula, podemos ser muito precisos no local de corte do DNA. E o que significa, de fato, cortar? No caso de um gene, pode significar a sua inativação, como se desligássemos um interruptor. Você desliga a sua função, e se ele estivesse causando problemas, eles deixariam de existir. E por último, fechamos o DNA e consertamos os cortes que foram feitos. Um fato interessante é que as células têm um mecanismo próprio de reparo que acaba consertando a membrana. E com essa ferramenta, um mundo de possibilidades acaba nascendo. Terapias que utilizam CRISPR podem revolucionar a medicina. Em 2015, pesquisadores conseguiram destruir o vírus HIV de células de pacientes no laboratório através da CRISPR. E um ano depois, eles aumentaram o projeto e testaram a técnica em ratos que tinham o vírus em quase todas as células. Basicamente, injetaram o CRISPR nos animais. E isso fez com que fosse possível remover mais de 50% do vírus das células deles. Ok, isso foi algo bem legal, mas editar a genética pode abrir espaço para outros mundos bem estranhos. E se fosse possível melhorar algumas características de um bebê que ainda não nasceu? Visualizem o seguinte:
Um casal milionário, em 2050, entra no consultório de um médico especialista em engenharia genética e decidem escolher o melhor embrião, que após modificações por CRISPR, terá habilidades extraordinárias. E o bebê nasceu. Ela se chama Eva. É uma pessoa real. Um dia, Eva estará brincando com a filha do vizinho, Amy, que será a sua melhor amiga. E elas ficam cada vez mais juntas, inocentes, sem saber das escolhas que os seus pais fizeram. O tempo vai passando e fica cada vez mais nítido o quanto Eva é brilhante e diferente das outras crianças que não tiveram a sua biologia modificada. Com 7 anos, Eva é mais inteligente que os próprios pais. Aprende, por exemplo, idiomas sozinha. O seu cérebro é um universo de informações infinitas. Além da inteligência, os pais de Eva também escolheram que ela expressasse genes que facilitassem a sua habilidade atlética. Ela é impecável em tudo, todos os esportes. Eva não tem doença genética e é imune a diversos patógenos. Parece perfeito, não é? Olhando de fora, nem tanto. Humanos como Eva poderão ter uma personalidade mais agressiva e narcisista. Eva precisa ir para uma escola especial, bem diferente da sua melhor amiga, Amy, que não foi geneticamente modificada. Amy começa a chorar porque se pergunta: o que ela tem que eu não tenho? Eva acaba crescendo e decide não querer mais se misturar com os não editados, nem mesmo os seus pais. Esse é um retrato de um futuro desigual. Uma civilização dentro da nossa própria civilização. Pode parecer ficção científica, mas esse pode ser o futuro com bebês geneticamente modificados. É possível sentir esse impacto. E a edição de embriões já está acontecendo, por exemplo, na China. Ainda não funcionou muito bem, mas foi um começo. A caixa de Pandora ainda não foi aberta, mas cientistas já estão criando a chave para abri-la. Isso é bem assustador, ao mesmo tempo que fascinante, já que no futuro, a engenharia genética pode dar sobrevida à humanidade. Ainda existem muitos desafios técnicos e éticos para serem superados. Por mais poderoso que o CRISPR é, ele ainda não é infalível. Edições erradas podem acontecer sem nem notarmos. Ainda não sabemos o suficiente para evitar consequências imprevisíveis. E aí eu deixo a pergunta: será que no futuro ainda permitirão a nossa existência? E quando eu digo a nossa, os não editados? Assim como poderemos acabar com uma doença genética, poderemos acabar com a origem da vida da forma que conhecemos. A única certeza é que o futuro se aproxima, custe o que custar. E o que era ficção científica está se tornando realidade. Uma realidade de oportunidades, desafios e incertezas.